Capítulo 2. O homem, um espírito eterno. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 27, diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem é um ser espiritual, é feito à semelhança de Deus. Jesus disse que Deus é espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Logo, o homem deve ser necessariamente ser um espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo físico. Quando o corpo do homem está morto na sepultura, o espírito continua a viver. Essa parte do homem é eterna. Os espíritos jamais podem morrer, e o homem é um espírito. Paulo está falando da morte física no trecho abaixo. Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e 24. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Paulo viveria, quer no corpo, quer fora dele. Ainda viveria se permanecesse ou vivesse na carne. Poderia ensinar a igreja de Filipos a ser uma bênção para seus membros. Isso seria mais necessário para eles. Seria muito melhor para o próprio Paulo. No entanto, a partir e estar com Cristo, Paulo realmente estava dizendo: vou viver no corpo ou partir e estar com Cristo. Quem vai partir? Eu vou partir. Paulo não estava falando a respeito do seu corpo. Seu corpo não ia partir. Paulo estava falando do corpo interior, do homem espiritual que habita o corpo. As pessoas às vezes perguntam: conheceremos uns aos outros no céu? Sempre pergunto rapidamente: vocês conhecem uns aos outros aqui embaixo? Veja bem, você vai estar lá. Se você conhecer as outras pessoas aqui embaixo, vai conhecê-las lá. É você quem está aqui, é você quem estará lá. Eu vou partir, diz Paulo, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu gosto dessa expressão. Se ele tivesse simplesmente dito que era melhor, seria bom. Mas ele disse, incomparavelmente melhor. Algumas seitas falsas ensinam que quando o homem morre, está morto como um cachorro. Na realidade não está. O homem é mais do que um corpo. Ele é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Outras seitas dizem que mal o homem morre, fica no sono da alma. A Bíblia não ensina assim. Outras dizem que o espírito realmente vai embora, mas volta na forma de vaca, de cachorro ou de outra coisa. A reencarnação é contrária às Escrituras, é antibíblica. Fique com a palavra de Deus e ela solucionará todos os seus problemas nesse assunto. Paulo disse: eu vou partir, vou estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Paulo pregava as coisas de verdade.
e ensinava os mesmos fatos a todas as igrejas. Ele usa palavras diferentes para ensinar a mesma bendita verdade à igreja em Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, está escrito: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior continua, contudo, se renova de dia em dia. Há um homem interior e um exterior. O homem exterior não é o eu verdadeiro. Ele é apenas a casa em que você habita. O homem interior é o seu verdadeiro. Ele jamais envelhece. É renovado dia após dia. Ele é o homem espiritual. O que é o nosso espírito? Conserve na mente os textos iniciais. Romanos, capítulo 8, versículo 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em seguida, o versículo 16 dá-nos um pouco de entendimento sobre como o Espírito de Deus nos guia. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz: A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Uma vez que, em conformidade com esses textos bíblicos, Deus orienta-nos mediante o nosso espírito. Devemos descobrir o que é o nosso espírito. Jó, capítulo 3, versículo 3, diz: Jesus disse a Nicodemos: Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, por ser natural, somente conseguia pensar de modo natural. No verso 4, disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus não estava falando a respeito de um nascimento físico. Por isso respondeu: O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Estava falando sobre um nascimento espiritual. A parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. Ele recebe uma vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus e o espírito do homem, que se torna uma nova criatura em Cristo. Paulo chama-o de um homem interior. Pedro chama-o de um homem interior do coração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4 diz: Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando a Bíblia fala no coração, ela está falando do espírito. Este é o homem real. Você será ajudado na sua fé e na sua crença, se pensar dessa maneira. Do Novo Testamento, sempre que é usada a palavra coração, substitua por espírito, e você terá um retrato mais claro daquilo que está sendo referido, e o espírito do homem que nasce de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo fala acerca do homem interior. Não poderia estar falando sobre o homem exterior. Quando você nasce de novo e torna-se uma nova criatura, não recebe um corpo novo. O homem exterior permanece exatamente como era.
Se você era calvo antes do novo nascimento, continuará calvo depois. Se tinha olhos castanho antes, terá olhos castanho depois. Deus não faz coisa alguma com o homem exterior. É você quem tem de fazer algo com o homem exterior. Na Bíblia, você descobre o que Deus deseja que você faça com o homem exterior. É você o faz. Deus transforma o homem interior em um homem em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação.